Antes de começar esse vídeo, eu queria te convidar a fazer duas coisas. A primeira coisa é, vai para um lugar tranquilo, um lugar em que você possa ficar em silêncio, que você possa se conectar com esse vídeo. Coloca um fone de ouvido se for possível, se não puder, se você não tiver, tudo bem. Mas fica num lugar calmo, ou se você estiver nesse momento e tiver caído nesse vídeo em um lugar agitado, tenta só prestar atenção nisso aqui que eu vou conversar com vocês. O segundo favor que eu quero pedir é que eu quero que vocês comecem esse vídeo se colocando no lugar de filha de Deus. Eu não quero que você se veja como esposa, eu não quero que você se veja como a tua profissão, eu só quero que você se coloque em um lugar, no lugar de filha de Deus. Agora sim nós podemos iniciar o nosso vídeo. Por que eu pedi para você se colocar no lugar de filha de Deus? Porque antes de você ser qualquer uma das outras coisas, mãe, esposa, amiga, e seja lá qual for a tua profissão, seja dona de casa, seja professora, seja psicóloga, seja médica, não importa. Antes de todas essas coisas, existe algo que vem primeiro, que é ser filha. E nos colocarmos nesse lugar que é nosso por direito, existe um grande privilégio em você ser filha das outras demais coisas que nós somos no dia a dia. Ser mãe, independente de ser mãe adotiva ou ser mãe de sangue, que gerou aquela criança, não importa. Para você se tornar mãe, você passa por um processo, né? Como se fosse uma conquista para você chegar a ser uma mãe. Ou você adota, ou você tem a criança, enfim, há um processo em que você precisa caminhar e conquistar. Para você ter uma profissão, é a mesma coisa. Você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa se empenhar para poder conquistar a sua profissão. Para você ser esposa, você também vai viver um processo, você vai precisar se casar para se tornar esposa, você vai viver ali um processo de conquista também. E ser amiga, a mesma coisa. Para você ser uma amiga e ser uma boa amiga, você vai ter que se abdicar de algumas coisas, né? Você vai ter que aprender a conquistar algumas coisas como a confiança daquela pessoa e por aí vai. Só que ser filha é diferente, porque não foi algo que você conquistou, mas foi algo que foi conquistado por você através de Jesus. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Ser filha é o único lugar em que você não precisou conquistar algo. Alguém conquistou por você e esse alguém foi Jesus. E é por isso que hoje eu queria que você se colocasse. Esse vídeo é para você que é tentante, porque esse foi um processo em que eu vivi e que eu precisei me ver como filha antes de qualquer outra coisa, porque é uma das coisas mais valiosas que existem é ser filha, porque depois que eu me torno filha, eu consigo agregar os meus valores às outras coisas que eu sou, mas antes de agregar as coisas nessas outras áreas da minha vida, eu preciso ser filha. E ser filha me trouxe muitos privilégios que eu quero compartilhar com vocês hoje através desse vídeo. Eu me chamo Angel Lacerda, tenho 27 anos, sou casada, sou cristã, tenho uma filha de 4 meses e eu passei por um processo de tentar gerar a minha filha. E foi um processo muito doloroso. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar para vocês aqui linkado, em que eu conto um pouco de uma conversa que o Senhor teve comigo numa madrugada, me explicando que eu não gerei a minha filha no tempo que eu queria, e sim no tempo que Ele queria. Eu tenho um vídeo aqui no canal muito assim forte em relação a esse assunto, em que Deus falou muito ao meu coração, e eu compartilhei com vocês esse vídeo e eu vou deixar aqui linkado para quem quiser lá assistir. Eu vivi um processo muito doloroso, querer ser mãe e não conseguir, e chorar muito e ter noites perdidas de sono, noites de choro, noites de oração, noites de conversas com Deus, noites de questionamentos com Deus, para entender o porquê que eu estava vivendo aquilo, porquê que eu estava vivendo aquele processo. E a minha vida, o meu coração, a minha alma girava em torno disso. Por que que eu não conseguia ser mãe? Por que que Deus estava fazendo aquilo comigo? A minha vida girava em torno disso. Mãe, ser mãe, ser mãe. Eu lembro que antes de engravidar, o último dia das mães, para mim foi um pesadelo. Eu chorei a manhã
toda, gente, a manhã toda eu fiquei chorando, porque eu queria muito naquele momento ser mãe e eu não era. E a minha família foi pra minha casa almoçar e eu com o rosto inchado de tanto chorar, tentando disfarçar a minha dor. E foi horrível. Aquele Dia das Mães pra mim foi horrível. Foi o último Dia das Mães antes de descobrir que eu seria mãe. Eu tava muito triste, eu tava devastada. E o meu coração só girava em torno daquilo. Só girava em torno de dor, de tristeza, de angústia, por não conseguir entender o porquê Deus estava fazendo aquilo comigo, já que, né, eu me casei, eu já tinha quase 4 anos casada com meu marido, e tudo que eu queria naquele momento era ter um filho, né, e eu queria entender por que Deus não estava permitindo que eu vivesse aquilo. E naquela época eu li um livro que foi muito importante nesse meu processo, assim, abriu muitas portas na minha mente, no meu coração, sobre aquele tempo que o Senhor tinha para mim. E esse livro, ele é da Fernanda Witwicky, se chama Enquanto Isso, O Que Fazer Enquanto Esperamos. E esse livro me ajudou demais, gente, assim, abriu realmente a minha mente, sabe, para aquele tempo que eu estava vivendo. E eu percebi, depois de terminar aquele livro, que existiam dois fatores, sabe, que giravam em torno daquela situação. Primeiramente, eu precisava me ver como filha. Deus não estava querendo de mim naquele momento que eu me visse de outra forma, que eu me enxergasse por aquilo que eu fazia, que eu não me enxergasse por aquilo que simplesmente eu conquistei na minha vida, mas que Ele me enxergasse como aquilo que é o principal que Ele me criou para ser, que é filha dele. E a segunda coisa também que eu aprendi muito nesse livro, que é sobre o tempo de espera mesmo, que é o que fazer enquanto nós esperamos. Porque o tempo de espera normalmente ele é muito doloroso e muitas vezes ele acaba cegando a pessoa, e a gente fica tão cego, mas tão cego, que a gente deixa de fazer as outras coisas, nós deixamos de cumprir as outras coisas. E mais uma vez, por que eu bato na tecla de que você precisa se ver como filha? Porque assim como você quer gerar uma criança, e no outro vídeo eu falo um pouco sobre isso, quando você gera uma criança, você está gerando aquela criança para a glória de Deus, amém? Está gerando aquela criança porque ela vai ter um propósito aqui na Terra, porque ela foi concebida para determinada geração. Só que a gente se esquece que nós também fomos uma criança, nós também um dia fomos um bebê, nós um dia também fomos gerados, nós um dia também fomos gerados através dos nossos pais, no tempo que o Senhor determinou para nós nascermos. Então quando a gente passa por esse processo de espera, a gente esquece de viver o que Deus chamou a gente para viver, que a gente fica tão desesperado, e eu entendo isso porque eu vivi isso, a gente fica tão desesperado em que vai acontecer e como é que vai ser, e eu preciso viver isso agora, eu quero ser mãe, que eu comecei a esquecer das outras coisas que o Senhor também me chamou para fazer, porque assim como a minha filha hoje é filha de Deus, eu também fui, e eu sou até hoje, eu fui criada para uma geração. E o que eu preciso fazer nessa geração? Então, quando um processo vem na nossa vida de algo que nós precisamos esperar, nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque Ele conta com a gente como filha. Existe algo, e isso é muito forte dentro da gente, que mais ninguém vai ter. Existe algo dentro de você que Deus criou só para você, só em você, que só você pode fazer, que só você pode liberar na vida de outras pessoas, que só você pode agregar com a sua comunidade, que só você pode fazer. E o processo de espera às vezes cega esse processo de fazer o que precisa ser feito, de continuar fazendo e me vendo como filha de Deus nas determinadas coisas que o Senhor me chamou para fazer. Quando eu entendi isso, eu falei, uou, para, Angel, respira. Você tá deixando tudo, você tá deixando a sua vida profissional, você tá deixando o seu casamento. Quando eu digo deixar o casamento, eu estou dizendo que eu não estava dando tanta atenção como eu deveria ao meu casamento. Você tá deixando o seu ministério, você não tá tão presente nas coisas do ministério. Por quê? Porque eu estava vivendo uma dor e aquela dor estava me tomando. Aquela dor estava sendo maior do que aquilo que o Senhor tinha pré-estabelecido para minha vida, como filha dele. E chegou um momento que eu falei, não, eu preciso de um basta. Eu preciso aprender a esperar em Deus. E esses dias eu tava no sítio dos avós do meu marido e eu fui colher limão. E quando eu fui colher limão, tinha alguns limões que não estavam maduros. E eu me machuquei. Eu machuquei minha mão.
arranhei minha mão, arranhei meu braço, porque eu fazia força para tirar aquele limão da árvore. Já tinham outros que estavam super maduros e que era só eu pegar que o limão já saía com facilidade. E o que eu quero te dizer com isso? Que quando nós queremos colher aquilo que não está pronto, na estação incorreta, no tempo incorreto, isso nos causa muito danos. Nós ficamos machucados, nós ficamos frustrados e a gente foca tanto naquilo que a gente esquece das outras bênçãos, a gente se esquece das outras coisas que o Senhor já fez na nossa vida. Porque sim, casar é uma bênção, ter um emprego é uma bênção, servir na igreja é uma bênção. E por um tempo eu esqueci de tudo isso porque eu só queria viver a minha dor, eu só queria viver aquilo e eu deixei de fazer aquilo que precisava ser feito enquanto eu esperava Deus agir em relação à minha gestação. E demorou muito para eu entender, inclusive eu só vim entender isso depois que eu já engravidei, de por que Deus não tinha permitido naquele momento. Porque não era simplesmente sobre mim, sobre a minha vontade de engravidar, mas era sobre o tempo que Deus tinha pré-estabelecido para a vinda da minha filha ao mundo, porque ela também é filha dele. Então a gestação não era sobre mim, não era sobre a minha espera em si, não era sobre a minha vontade, mas era a vontade que o Senhor tinha já pré-estabelecido sobre a minha vida e sobre a vida da minha filha e da minha casa. Então eu comecei a parar, gente, de tentar burlar o tempo de Deus. Como é que eu falo burlar? Sabe, ficar ali me martirizando, me fazendo de vítima mesmo. Eu comecei a me colocar no lugar de filha, de voltar a entender aquilo que Deus tinha pra mim naquele tempo. E graças a Deus eu consegui, viver esse tempo de espera. Eu comecei a exercer mais o meu ministério, comecei na igreja, no caso. Eu comecei a construir algo diferente aqui no meu canal. Foi a época que eu comprei minha câmera, foi a época em que nós aprendemos muitas coisas no nosso casamento e as coisas elas foram simplesmente fluindo. Foi a época que eu fiz terapia, porque eu achava que eu não precisava de terapia, Tipo assim, eu não tô doida, eu não preciso me tratar em algumas coisas. E acreditem, na época eu tinha muita ansiedade e eu sempre tive muito preconceito de fazer terapia porque eu achava que era coisa de doido. E eu, por ser cristã, as pessoas sempre falam, porque é cristão, não precisa fazer terapia, porque você já tem Deus na sua vida e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se psicólogo não fosse bom, Deus não tinha criado. Então eu fui cuidar da minha mente, eu fui me entender, eu fui entender a minha ansiedade e eu agradeço muito a Deus por isso. Porque, gente, eu tinha crises de ansiedade que se eu tivesse com a minha filha agora, com as crises de ansiedade que eu tinha antes, ia ser horrível. Então Deus, até nisso, ele foi tão bom. Filha, eu preciso que você trate isso antes, Eu preciso que você aprenda a lidar, porque você vai ter uma criança, você precisa aprender a lidar com isso. Então Deus, ele me tratou em muitas áreas. Foi um momento, assim, de muita transformação na minha vida. O período em que eu tava morando na época, na segunda casa de aluguel. Não sei se vocês vão lembrar, quem me acompanha aqui mais tempo, sabe que agora eu estou na quarta casa de aluguel, Quando eu estava na segunda foi quando eu vivi esse processo de ler esse livro, de entender o meu tempo de espera. E aí, gente, eu fiz uma viagem. Eu fiz uma viagem para Manaus, eu fui para um congresso da visão celular e eu fui com meu marido e lá Deus falou com a gente, E quando nós voltamos dessa viagem, tipo assim, em questão de 2 semanas, o Senhor nos tirou da casa que a gente estava morando e nos colocou em uma outra casa. E nessa casa a gente se mudou dia 23 de junho e no final de agosto, início de setembro, eu descobri que eu estava grávida. Eu engravidei em agosto, me mudei em junho, engravidei em agosto. Em setembro, no dia 28 de setembro, eu descobri a minha gestação. Então, assim, Deus, ele estava preparando até aquilo, A casa que eu morava, a segunda casa, não era uma casa boa para criar criança, era um lugar muito zoadento, era um lugar muito esquisito. A casa em si era esquisita. E quando a gente mudou para essa outra casa, eu nem estava mais pensando na gestação, porque eu já tinha me desprendido, disso, eu já tinha entendido que eu precisava viver aquilo que Deus tinha pré-estabelecido para mim, eu precisava continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer e que no tempo certo a minha filha ia vir. E eu quero até abrir uma aspas para falar sobre isso também, porque quando a gente fica muito preso
quando a gente foca demais em uma coisa, sabe? Quando você fica... Esse negócio que as pessoas falam assim, ó, tenta esquecer, esparecer, não foca tanto nisso quando a gente fala em questão de gestação, né? De tentar engravidar. Gente, isso é muito verdade, porque em todo o tempo em que eu foquei, que eu tentava engravidar, não fluiu. E quando eu simplesmente entreguei nas mãos de Deus, mas além de entregar nas mãos de Deus, eu parei de ficar com aquelas paranoias, sabe? De, eu vou engravidar e tal. As coisas fluíram de uma forma muito natural. Então, em junho eu me mudei, em agosto eu engravidei e eu descobri a minha gestação dia 28 de setembro. E eu estava numa casa bem melhor, porque a casa que eu morava antes não era legal para criar criança. E eu tava numa casa super confortável, pequenininha, sabe, toda ajeitadinha, parecia uma casa de boneca. E a minha gestação lá foi muito boa, foi muito tranquila, porque era uma casa que eu conseguia limpar, né? Eu fiz um barrigão enorme na gestação, então era uma casa que eu conseguia organizar as coisas e era muito bom. E aí depois que a Olivia nasceu, quem acompanha sabe, né, que quando ela fez 2 meses a gente já começou poxa, né, era bom morar numa casa maior e tal, porque daqui a pouco ela vai começar a andar e tal. E aí Deus nos tirou daquela casa que era pequena e nos colocou numa casa que é 3 vezes maior. E o que eu quero te dizer com isso? É que Deus, ele cuida, gente. Ele realmente cuida. Quando nós nos colocamos no lugar que Deus pré-estabeleceu pra gente, principalmente no seu lugar de filha, porque Deus, ele não tá, entenda isso. Deus, ele não tá interessado no que você fez, no que você deixa de fazer. Primeiramente, para Deus, ele está interessado naquilo que você é. E para ele, você é filha. Eu preciso muito de tudo que eu falei nesse vídeo. O que eu mais queria que vocês entendessem é isso. Que existe um lugar no coração de Deus para você, que é o seu lugar de filha, e ninguém pode te tirar isso. Isso não foi algo que você conquistou, isso não foi algo que eu conquistei, isso foi algo que Jesus conquistou. Todas as outras coisas que você é, mãe, esposa, amiga, sua profissão, não importa, essas são coisas que você conquistou. Mas ser filha de Deus é algo que não foi por merecimento, não foi porque eu sou bonita, não é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou boazinha. Não é por isso. É porque Jesus conquistou o seu lugar de ser filha. E esse é o lugar mais valioso que você precisa estar, com o seu coração. Lá em Provérbios 4:23 vai dizer assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E lá, se você for ler todo o contexto, você vai entender que Deus está falando para você guardar o seu coração nele. Porque quando nós guardamos o nosso coração em outro lugar, nós estamos querendo dizer que nós estamos colocando as nossas expectativas em outros lugares, em pessoas, em lugares, em coisas, e isso não importa. Você precisa estar com seu coração em Deus, porque Deus, ele foi aquele que te criou. Ele sabe para que você foi feita, ele sabe por que você nasceu, ele sabe por que ele te pré-estabeleceu nesse tempo, nessa geração que você está hoje. Então, quando você entende isso, quando você entende que o seu coração, ele precisa estar guardado em Deus, que as suas expectativas precisam estar guardadas em Deus, você se frustra menos, você confia mais nele. Porque quando você confia em pessoas, você vai se frustrar. Quando você confiar em coisas, você vai se frustrar. Mas quando você guarda o seu coração e você confia no seu Pai, naquele que te criou, que te conhece mais do que 100%, você vai ver. As coisas, elas fluem de uma forma muito diferente. As coisas, elas fluem de uma forma em que você pode até naquele momento se frustrar e não entender o que você está vivendo. Mas lá na frente você vai entender. Você vai entender porque Deus fez você passar por aquele processo. E hoje eu entendo porque eu vivo esse processo. Então, se hoje você vive esse processo de tentar engravidar e você não entende, pergunte a Deus por que você está vivendo esse processo em primeiro lugar. Porque possa ser que o seu propósito seja diferente do meu. Para mim é muito claro. Deus não me deixou engravidar naquela época porque Deus tinha um tempo pré-estabelecido para minha filha. Mas antes de ter um tempo pré-estabelecido para ela, ele tinha para mim, que é hoje estar aqui testemunhando para você. O meu marido, ele não podia gerar um filho. Nós fizemos vários exames, ele fez tratamento e todos deram que ele era infértil. E aí a gente conseguiu para ele fazer a cirurgia. E antes dele fazer a cirurgia, eu engravidei. Porque Deus, ele é Deus. Deus precisava mostrar para mim e para você que não era sobre o exame, que não era sobre o médico, que não era
o favor humano, mas era o favor dele sobre a minha vida e sobre a minha família. Então, antes do meu marido fazer a cirurgia, eu engravidei, porque a minha filha ela é um milagre. E eu sei que esse propósito é meu, é um propósito que Deus preestabeleceu para mim como filha, e é testemunhar para você que a minha filha foi um milagre, e que o tempo de espera foi importante, e que me colocar no lugar primeiro de filha era muito mais importante do que preestabelecer outros cargos, outras funções sobre mim. Porque antes de qualquer outra coisa eu preciso ser filha. Eu preciso ser filha. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso entender para que eu fui criada. Eu preciso entender o meu chamado. Eu preciso entender o meu propósito. E tudo isso eu entendi, eu aprendi nesse meu processo de espera. Deus ele foi me revelando aos poucos para aquilo que Ele me chamou, aquilo que Ele estabeleceu na minha vida. Então por isso que hoje, mais uma vez, se você puder, volta esse vídeo e assiste do início. Se coloque no papel de filha. Se coloque num papel que Deus pré-estabeleceu para a sua vida. Primeiramente filha e depois as demais coisas, depois as demais funções, os demais cargos que são importantes também, mas não são tão importantes, não é tão importante quanto você se vê como filha. E é isso, gente. Isso foi o que eu aprendi esperando em Deus até o meu milagre chegar. Essa é a chave mais poderosa que eu pude aprender nesse tempo de espera. Que a minha filha, ela é importante para Deus. Que a minha gestação era importante para Deus. Mas acima de tudo isso, eu sou importante para Deus. E você precisa se ver dessa forma. Se você não se vê dessa forma, você precisa se ver. Porque assim como você se vê, a sua alma é. Se você não se vê hoje como filha, eu te convido a se ver como filha de Deus. A conhecer os seus direitos com o seu pai, porque Deus é rei e você é princesa. E você tem muitos direitos que talvez você nem conheça. Muitas coisas que as pessoas podem até ter colocado no seu coração ou na sua mente de dizer que você não serve para isso, que você não serve para aquilo, que você não presta para ter filho, porque eu já ouvi isso, que eu não prestava para ter filho, que eu não prestava para ter um casamento. E quando eu me conheci como filha de Deus, quando a minha verdadeira identidade foi revelada através do meu pai, eu entendi tudo aquilo que eu tinha direito. Então talvez hoje tudo que você precise é se ver como filha e conhecer os seus direitos. Eu espero ter te abençoado com esse vídeo, assim como eu fui abençoada quando Deus revelou tudo isso pra mim. É um prazer poder compartilhar com vocês. É um prazer ver os comentários de vocês em relação ao tempo de espera, como eu vejo no outro vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. De verdade, que Deus te abençoe demais, assim, de todo meu coração, que o Senhor te abençoe. Que essa palavra seja rema ao seu coração, que ela vá na tua alma e que você possa ser curada de muitas coisas que você tem carregado nesse seu tempo de espera. Saiba que Deus ele te ama e Ele tem um projeto e um propósito muito lindo para sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.